Conectando. Conexão Segura, o podcast da E7 Brasil, que é a sua ligação direta com o mundo da segurança cibernética. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao novo episódio do Conexão Segura. Eu sou o Francisco Camussa e estou aqui, mais uma vez, acompanhado da Luísa Pires. Olá, Fran. Olá, ouvintes. Hoje vamos falar sobre a segurança de nossos dados pessoais. Os especialistas em cibersegurança sempre reforçam a importância de entendermos o valor das informações que compartilhamos no mundo digital. Para isso, é necessário romper alguns mitos ou crenças que levam muitas pessoas a ignorar o risco e a importância de proteger seus próprios dados. Antes de começarmos, gostaria de compartilhar alguns dados locais que ilustram a preocupação dos brasileiros com a segurança na internet. Uma pesquisa realizada pela EY revelou que 71% dos brasileiros estão muito preocupados com o roubo de identidade e fraudes, comparado a uma média global de 55%. Além disso, 69% dos brasileiros estão muito preocupados com a segurança de seus dados, incluindo vazamentos e outros incidentes de segurança, enquanto a média global é de 53%. Fran, vou compartilhar outro dado importante. Ele é da pesquisa Face of Fraud, Experiências do Consumidor com Fraude e o que isso significa, feita pelo SAS, que mostrou que 93,8% dos brasileiros têm medo de serem vítimas de fraude. E 97,8% acreditam que as organizações deveriam fazer mais para protegê-los. Bem, além desses dados preocupantes, que você acabou de destacar, Luísa, é fundamental falarmos sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. A lei entrou em vigor em 2020 e regulamenta o tratamento de dados pessoais no Brasil e também impõe multas significativas por vazamentos de segurança. E agora, neste episódio, nós vamos falar, até mesmo para que todos possam entender, por que os dados pessoais são o nosso novo petróleo. É extremamente necessário, Fran, as pessoas saberem como os dados são valiosos e que eles podem ser comprados, vendidos e até mesmo usados como moeda de troca. E não apenas por cybercriminosos para cometer um crime ou fraude, mas também por várias empresas em sua ânsia de oferecer publicidade cada vez mais personalizada. Nos últimos tempos, vimos muitos ataques direcionados a instituições bancárias e financeiras. Um exemplo significativo aconteceu em 2021, quando um vazamento no Serasa expôs 223 milhões de números de CPF, junto com informações como nome, sexo, data de nascimento, dados de veículos e CNPJs. Esses dados foram publicados por um criminoso em um fórum online dedicado à comercialização de bases de dados. A Polícia Federal prendeu cybercriminosos suspeitos de colocar as informações vazadas à venda. Marcos Roberto Corrêa da Silva, conhecido como Wanda The God, foi identificado como responsável pela divulgação. Outro cybercriminoso, Yuri Batista Novaes, conhecido como JustBR, também foi preso e teve 4 terabytes de dados apreendidos em sua casa. Ambos tiveram participação na obtenção e divulgação dessas informações. Para mais informações sobre o episódio de hoje, acesse o nosso site e7.com.br. Para saber mais sobre cibersegurança, acesse nosso blog welivesecurity.com.br. Conexão Segura, o podcast da E7 Brasil, que é a sua ligação direta com o mundo da segurança cibernética. É claro que, nessa luta para proteger nossos dados, não estamos sozinhos. E, de fato, há um grande movimento em vários países para implementar ou atualizar leis sobre esse assunto. Para saber em detalhes, estamos aqui com Daniel Barbosa, pesquisador de segurança da equipe do Laboratório de Pesquisa e Investigação da E7 Brasil, para falar sobre alguns aspectos da proteção de dados pessoais. Oi, Lu. Oi, Fran. E aí, pessoal? Obrigado pelo convite. Daniel, como você poderia definir a proteção de dados pessoais e por que ela é importante na era digital atual? Eu vejo bastante a proteção como algo essencial que a gente não tinha antes e fazia muita falta, porque quando a gente fornecia os dados para as empresas, elas passavam a acreditar que o dado era delas e tratavam ele como se nós não precisássemos saber de nada. Vendiam, passavam para parceiros, faziam acordos comerciais, e isso não é o adequado. Então, essa regulação é essencial para a gente, é essencial tanto para a segurança quanto para a parte legislativa da proteção do dado. E Daniel, é algo que muita gente pergunta, e questiona. É possível excluir os nossos dados pessoais da internet? Na verdade, não totalmente, pelo menos, Você consegue inibir que algumas pessoas encontrem, mas apagar completamente o seu rastro da internet é muito difícil. A gente tem hoje aí formas de inibir a pegada digital, mas sempre fica alguma coisa. Sumir por completo talvez governos consigam, arduamente trabalhando sobre isso, fazer esse tipo de remoção, mas para pessoas normais eu acredito que seja algo não alcançável totalmente. Então, nesse cenário que você destacou, quais são os cuidados mínimos que as pessoas, nós usuários, devemos ter ao compartilhar nossos dados pessoais, tanto em plataformas de serviços como em redes sociais?
Eu acredito que os principais cuidados sejam exatamente quem vai receber o nosso dado, né? Se você vai se cadastrar em um lugar, cadastra num lugar que você tenha minimamente a confiança, que você saiba que ele minimamente siga protocolos de segurança, que ele dê um aceite para você de como ele vai usar esse dado, que é parte importantíssima da lei, inclusive, para que você saiba exatamente o que vai ser feito, como vai ser feito, e saber que você tem direito sobre ele futuramente, caso se você mude de ideia, você pode acessar essa empresa e fazer essa mudança, remoção, o que parecer adequado para você no momento. Outra pergunta que eu vejo que é bem comum. Como o Google lida com pedidos de exclusão de dados pessoais? É possível fazer esse tipo de solicitação? Sim, é possível sim. Tem uma página específica do Google que você preenche lá os dados, eu não sei exatamente quantos campos tem, mas você preenche e você passa a excluir os resultados de pesquisa que continham o que você quer inibir. Então, por exemplo, se é o seu nome específico relacionado a alguma informação, você preenche aquele formuláriozinho, eles analisam e passam a remover daquela busca específica os resultados ligados a você. Eu não sei quanto tempo funciona isso daí, né? Mas sei que tem. E já que a gente está falando de empresas, né? É comum a gente ver o uso indevido de nossos dados pessoais pelas empresas e como essas formas, né, de uso indevido, elas ocorrem normalmente. Já foi mais comum, pelo menos do que eu tenho acesso às informações, já foi bastante comum esse compartilhamento que você fornecia para uma empresa, ela fornecia para 19 outras e não parava de call center te ligar, não parava de oferecer serviço que você não queria. Agora diminuiu bastante devido às leis, mas ainda acontece e pode acontecer de diversas formas, né? Pode ser exatamente nesse exemplo que eu dei de você fornecer, por exemplo, para uma empresa X, não citando nenhum tipo de ramo de atuação específico, mas você fornece para a empresa X, você começa a receber contatos, por exemplo, de uma empresa que fornece seguro, você começa a receber contato, por exemplo, de uma empresa relacionada à área da saúde, ofertando, às vezes, alguma promoção, algo do tipo. Costuma não ser algo tão agressivo, mas se você tem o controle do seu dado, você sabe que você não forneceu para aquele tipo de empresa, então como que eles estão acessando você? Né? E, claro, além da possibilidade de pessoas que trabalham internamente na empresa poderem vazar o dado. A gente não trabalha com isso, mas sim com a hipótese de uma empresa fornecer para outra, que infelizmente ainda acontece. Sabe do que eu lembrei agora? O primeiro episódio da 6ª temporada do Black Mirror, que chamou a atenção por causa da história de Joan. Pra quem não assistiu o seriado, o episódio conta a história de uma mulher cuja vida se torna o enredo de uma série de TV sem seu consentimento, após ela aceitar os termos e condições de um serviço de streaming. Indo para a vida real, o New York Times publicou um relatório revelando que o usuário médio da internet levaria mais de 70 dias para ler os termos de condições de uso para cada aplicativo e clicar em aceitar. Somente com a Amazon, segundo esse mesmo relatório, exigiria 9 horas para ler todos os termos na íntegra. Para plataformas como Spotify ou TikTok, seriam necessárias mais de 30 horas, mais de um dia. Como podemos encarar a importância de ler os termos e condições de uso de serviços e plataformas? Isso pode prejudicar a privacidade e proteção de nossos dados? Olha, no caso esse episódio de Black Mirror, eu particularmente não vi, mas transformar em reality é um exagero da ficção, mas trazendo para a realidade, é essencial que todos leiam. Não dá para ser hipócrita e falar que todo mundo lê, eu sei que boa parte do... Mas ler tudo? Tem que ler, né? Hoje dá pra gente jogar no ChatGPT da vida, jogar alguma inteligência artificial que resume pra gente, mas é bom ler tudo porque a gente se precaver de uma série de imprevistos que podem acontecer. Porque assinar sem ler faz com que, por exemplo, você concorde com que aquela empresa possa usar seus dados para diversos outros fins que não aquele que você está contratando serviço. Então, por exemplo, você acessa uma loja na internet X, aceita os termos de serviço lá, e se ela precisar usar seu dado para algum fim que beneficie ela coloca no termo de serviço, sabe que ninguém lê, e ela pode usar o seu dado de uma forma que você não queria, afinal você só está querendo fazer uma compra. Então é importante sim, principalmente contratação de serviços, quanto mais importante, mais adequado ler ele por completo. E agora, a gente lembrando, né, da LGPD, que teve um impacto sobre as empresas em todo o país. De acordo com a lei, as empresas são obrigadas, entre outras coisas, a informar incidentes como vazamento de dados em um prazo máximo de 2 dias, após tomarem conhecimento do incidente. Como a LGPD ganha importância nesse cenário da proteção de dados?
Basicamente, a LGPD vem para reforçar uma necessidade de proteção, além de, pelo menos, o intuito da lei é garantir que essas proteções sejam aplicadas de forma efetiva, por isso eles aplicam sanções, né, que podem chegar aí a vários milhões de reais, até 2% do faturamento da empresa. E o intuito dela é principalmente esse, reforçar e mostrar a importância para as empresas da necessidade dessa proteção. Devido a essa ausência que a gente teve por muito tempo de uma regulação referente a isso, ficava meio que no ar, né? O que uma empresa podia ou não fazer para proteção, se protegia ou não. Agora, todas as empresas que tratam dados, sim, têm que proteger, ou seja, qualquer empresa que tenha funcionário tem que proteger o dado, visto que ele tem acesso ao dado do próprio funcionário, mas ela tem que proteger de forma adequada de todos os meios que forem possíveis para aquele tamanho de empresa naquele momento, né? A lei costuma não segregar muito a questão de você tem que aplicar esse controle, você tem que fazer aquilo, ele deixa de um modo geral. A NPD, ela já tem alguns pontos mais específicos que as empresas podem seguir, inclusive é uma recomendação para quem tiver interesse aí, dá uma olhadinha na NPD que tem bastante coisa interessante lá. Mas quais são, então, os principais desafios enfrentados pelas organizações na proteção dos dados pessoais? Aí dá para até sair um pouquinho da lei, né? Falar de proteção de dados pessoais de modo geral é entender o caminho que o dado faz e onde ele deve ser protegido. Basicamente, o dado tem 3 estados, que é quando você está usando o dado, quando você está transmitindo o dado e quando você está armazenando o dado. Olhando para esses 3 pontos, são os desafios que as empresas têm que seguir. Então, você tem que proteger esses 3 pontos. Isso daí, apesar de serem só 3, abre margem para milhares de hipóteses. Você tem que proteger esses pontos de acordo com a robustez que a lei exige e fazer com que o usuário final, o proprietário do dado, saiba o que você vai fazer com esses dados enquanto eles estão nesses estados e coletar o aceite dele para que isso aconteça da forma adequada. Basicamente, esse é o principal desafio. E, no geral, assim, quais são as melhores práticas? Você acabou destacando um pouquinho isso, mas quais são as melhores práticas que as empresas não podem esquecer e devem adotar para garantir a proteção adequada dos dados pessoais? Olhar para esse ciclo dos estados que o dado tem, como eu falei, proteger tudo por onde o dado passa, então usar criptografia, usar sistemas de proteção como antivírus, se possível um DLP, falando um pouco mais tecnicamente aqui, proteger a parte de e-mail, treinar os funcionários, esse é um ponto que muita gente esquece, né? Que é a capacitação de funcionários em segurança, não é para que ninguém saia trabalhando com segurança da informação, mas saber pelo menos como que o criminoso vai tentar acessar esse dado, como que ele vai mandar um e-mail, como que ele vai mandar um WhatsApp, e as abordagens que ele vai usar para evitar que isso aí aconteça e ele acabe conseguindo entrar na empresa. Então é proteger sempre em camadas, proteger os servidores, proteger as pessoas, proteger os serviços, conscientizar e fazer com que isso seja cíclico da melhor forma possível. E no caso dos vazamentos de dados, né, de dados pessoais, qual a importância, né, nesse contexto do plano de resposta a incidentes que as empresas normalmente traçam? O plano de resposta normalmente faz com que a empresa consiga se recuperar de um ataque de forma mais adequada. Então, se você teve um dado comprometido, além de fazer parte da LGPD também ter que reportar isso daí legalmente para que todo o público saiba, ele faz com que você se recupere do ataque. Então, por exemplo, com um plano de resposta adequado, se os dados foram apagados, se os dados foram criptografados por um ransomware, você vai ter um procedimento lá para fazer para recuperar esses dados e ter o mínimo de perda possível. Então, é importante ter essa parte de plano de continuidade de negócio, recuperação de dados, para que a empresa consiga se sair melhor caso algo aconteça. E como você vê a evolução da proteção de dados pessoais nos próximos 5 anos? Eu vejo como um desafio bem grande, principalmente agora com essas inteligências artificiais generativas que vão acabar usando o nosso dado, vão acabar aprendendo com o que a gente fornece. Elas podem, dependendo de como ela for configurada, consultar coisas na internet e coletar nossos dados. Então, regular isso daí vai ser um grande desafio. Eu vejo que as empresas vão ter que se adequar muito. Boa parte das grandes empresas de tecnologia já estão olhando com carinho para isso daí, porque é algo muito perigoso. Dependendo de como você interage com essa inteligência artificial, ela pode trazer resultados que às vezes expõem um dado que não deveria. Ainda não tivemos nenhum caso, pelo menos que veio a público disso daí, mas dependendo da fonte que ela aprende, é preocupante e com certeza as regulações vão olhar para isso com bastante critério.
Excelente, Daniel. Muito obrigado pelas respostas, pelas informações que você nos deu hoje e por participar de mais um episódio do Conexão Segura. Obrigado, pessoal. Até mais. Bem, estamos concluindo mais um episódio. Esperamos que ele tenha sido interessante, que você tenha elevado um pouco de reflexão em relação aos nossos dados pessoais, seu impacto agora e no futuro. Esperamos também que, pouco a pouco, nos tornemos mais conscientes da importância de protegê-los e que este episódio tenha contribuído para entender até que ponto podemos compartilhar nossas informações. E você já sabe, além desse podcast, você pode acessar mais sobre o nosso conteúdo de cibersegurança no www.winivsecurity.com.br/pt. Para mais informações sobre cibersegurança, siga a E7 Brasil nas redes sociais. Você pode nos encontrar como @E7BR no Instagram, E7 no Facebook e como E7 Brasil no LinkedIn.